Boa noite, boa noite. Olha só, estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira. Vamos dar início aqui a mais um bate-papo incrível, tá aí? Olá, gente, boa noite. Olha, o episódio de hoje está sensacional, mas antes de apresentar aqui as nossas convidadas para vocês, quero deixar aqui o meu agradecimento a Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa. Sabe aquela camiseta estilosa, né, voltada para arte? Você encontra na Cena Criativa. Tem um amigo, né, que faz teatro, que dança, que canta. Lá você encontra aquela camisa personalizada que eu tenho certeza que ele vai adorar. Então, não perca, acesse o Instagram aí, Cena Criativa, e conheça lá essas camisetas que são incríveis. Hoje eu tô sem a minha, né, mas lá no nosso Instagram, tem lá a página, tem alguns modelos lá que vocês vão adorar. Não é isso, É Thay? isso, eu sou maravilhosa, gente. Eu adoraria ganhar de presente, então já fica a dica. E olha só, estamos aqui hoje com 2 convidadas sensacionais, 2 atrizes maravilhosas, Viviane e Larissa. Prazer receber vocês aqui, bater um papo com vocês. Sejam bem-vindas ao Em Cena. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, conta um pouquinho pra gente. Vocês fazem parte, né, de um coletivo e estão em cartaz aí com um espetáculo que é sensacional. Existe várias, releituras sobre esse espetáculo, né, que é Os Sete Gatinhos, não é isso? Exatamente. Bom, mais uma vez, boa noite. Nós estamos em cartaz com a peça Sete Gatinhos, estamos na terceira temporada, né, dessa peça. Ela é uma peça que já vem de uma construção, uma montagem aí de 2 anos, então são 2 anos que eu cheguei um pouquinho depois, né? Tem uma galera que já está nessa construção, já nesse processo desde o início, então quando eu cheguei, Larissa, por exemplo, é uma das que está no processo desde o início, né? Além de atriz, também aí na direção de cena também do espetáculo, Uhum. né? Então já fazendo adendo já disso também, né? Para além de atores, atrizes em cenas, tem outras formas de atuação, que é uma característica, identidade desse próprio coletivo Teatro Oficina, né? Dessa grande engrenagem Teatro Oficina, né? Então, somos todos atuantes de várias frentes, de mais de uma frente. Então, retomar essa temporada, né, com esse novo fôlego de terceira temporada, a gente tendo que se reinventar, se repaginar e matando a saudade também, não só do palco, dos nossos colegas de cena, mas do nosso querido público também. Então, venham, que estamos aí em cartaz até 12 de julho, toda sexta e sábado e domingo no Teatro Oficina. Bom, Sete Gatinhos, né, é um texto de Nelson Rodrigues, né. Quero começar perguntando para vocês. Quando vocês leram, né, o texto, o que mais chamou a atenção de vocês nesse texto? Hum, é muita fofoca. Tem muita fofoca o roteiro. E aí você lê, criando já uma fanfic, uma novela mexicana na sua cabeça. Porque o plot twist, né? Você não acredita. Você fica embasbacado desde o começo da peça, sabe? Então, assim, é muito bom. De tanto de ler quanto assistir. E fazer as duas coisas, descobrir esses personagens. É bizarro, é assustador, porque eles são muito bizarros, que eles parecem muito com a gente, sabe, a podridão humana, assim, em Sim. que você tá como público dá risada e depois você fica: "Por que eu dei risada disso?", sabe, e é isso durante a peça inteira. Então, comigo foi isso, foi tipo um choque. Comigo é esse mesmo choque, e o maior choque de todos é, infelizmente, como o Nelson Rodrigues é atual, né? Como são Uhum. temas atuais, como ainda dialoga com o nosso dia a dia, dialoga com o hoje. Infelizmente, a violência é um tema atual, então uma parte que é delicada de acessar, né? Quando a gente tem contato ali com um texto que é de 1958, Sim. a gente está em 2026 e se identifica. Muito atual, né. É um pouco complicado, então acho que o maior susto de todos e a maior bizarrice talvez seja essa, né, o quão o Nelson expõe essas humanidades e o quão a gente ainda infelizmente se identifica com essas humanidades, eu acho que é isso.
O maior choque de todos. Aquele silêncio. Porque é muito estranho, né? É. Geralmente a gente se identifica muito mais com as peças antigas Uhum. e vê o quanto isso ainda perpetua na nossa realidade, no nosso cotidiano, e que as peças antigas são, as novas, né, as mais recentes, elas só são parece que uma remontagem das que já foram escritas, Uhum. né? Então, às vezes parece que por mais que a gente tente falar de algo novo, a gente precisa ficar ainda tocando nesse ponto, porque ainda é um assunto novo, mesmo sendo um assunto velho. Sim. É doideira, Sim. é uma É viagem. necessário, né? Incrível como Exatamente, ainda super se nisso. faz necessário. E o quão é necessário isso também, a insistência disso. Porque se ainda tem, porque a arte é denúncia, né? É. Né? E se desde lá ainda se denuncia, desde antes, né? Teatro é isso, né? É a denúncia, a conversa com o hoje, com o atual. E ainda assim sendo feito, ainda assim existe, mesmo com todas essas denúncias, imagine se não houvesse. Então, Sim. a arte, o teatro, se faz necessário, tem que ter, é preciso existir para a gente poder se identificar, falar sobre, discutir sobre, buscar, encontrar melhoras também, né? Quando a gente se depara com essas humanidades, quando a gente fala de se identificar, também é uma forma de vamos parar também, nossa, ainda, quando a gente se depara com esse ainda, Uhum. é a virada do chave do bora Sim. parar, né? Então é importante a gente estar ali de frente com essas feridas purulentas, essas exposições, para a gente também colocar a cara no sol e falar, gente, pra quê? Não dá, como assim ainda? Como assim por quê? Sim. A gente precisa estar sempre encarando isso. A arte é necessária, o teatro é vivo e é necessário por isso. Meninas, eu gostaria muito de saber, como que o teatro entrou na vida de vocês? Pode falar, amor. Diga-me tudo, não me esconda nada. Nossa, que a minha história é comprida. Dá um Mas dá uma resumão. resumida pra É mim, um porque assim, você resumão. falou agora, eu vi o brilho, né, no seu olhar do Sim. amor pela arte, pelo teatro, que Uhum. não, eu falei, meu, eu quero saber como que o teatro entrou na vida dela. É, então, eu sou de uma a arte entrou na minha vida meio sem querer, assim, né, eu sou de uma família, a maioria da área da saúde, né, então é uma família que é daquela regrinha: "Não, bora pra gente conquistar nossas coisas, tem que prestar um Uhum. concurso público sim, bora Hum. estudar, bora não sei o quê, bora fazer, bora firmar". E aí foi assim, quase por uma hereditariedade familiar, assim, né, eu fui pra área da saúde também. Então a minha formação é da área da saúde, eu sou técnica de enfermagem. Prestei Olha, concurso. Filha, até, olha! até Larissa ficou surpresa Minha agora. filha na peça, minha filhota. Uma das minhas filhas, né, senão minhas filhotas brigam comigo. E aí, prestei concurso e tudo mais, enfim, e eu tenho que resumir mesmo. E aí, aí nesse trabalho em específico, eu trabalhava num posto médico dentro de um batalhão, né, eu prestei o concurso para o exército na época, né. Então eu servi o exército como terceiro sargento de saúde, por conta dessa minha profissão. E aí, eu servi por uns 3 anos, assim, e aí um dia, num dia de serviço, né, um rapaz que estava à paisana passou mal, teve mal-estar, e aí me comunicaram que ele estava indo pro batalhão para buscar militares, para fazer figuração de um filme, alguma coisa do tipo. Ele teve um mal-estar, passou mal, e aí foi atendido por mim no posto médico, e aí depois me falaram: "Ó, a situação é essa, essa e essa, ele gostou de você, falou que você tem perfil e quer porque quer você como figurante". E aí eu fui fazer essa figuração, né, como, né, algo extra do trabalho, e aí a partir daí eu brinco que o bichinho da arte me picou, né, porque a partir daí eu fiz fotos, que pediram para eu fazer fotos, e aí dessas fotos um amigo, que da época do telemarketing, que de novo, né, eu dei um resumão mesmo, porque até chegar na área da saúde, né, a Sim. gente faz de tudo. Eu sou periférica, eu sou cria da Coab 2, eu cresci em Itaquera, Conjunto José Bonifácio. Uhum. Então, como tal, a gente cresce tendo que fazer de tudo um pouco, além dessa coisa da Sim. educação, do sei o quê. Então, mendigo a gente não vira, tem que aprender a fazer suas coisinhas assim e tal. Então, eu trabalhei de tudo. Fui vendedora de porta de revista, de revista em porta de supermercado, operadora de telemarketing, quando teve aquele boom. E aí, um amigo do telemarketing na época, ele pegou e me chamou para fazer parte de um grupo de dança, me chamou
E aí, a partir desse grupo de dança, uma amiga me chamou para fazer um teste com ela, né, pra uma viagem, eu fui fazer esse teste com ela, eu passei, ela não, Olha e aí só. era para fora, e eu fiquei um tempo fora, e né, aí a minha carreira, a minha vida artística, na verdade, começou através da dança, então eu primeiro sou uma artista do corpo, né, e aí a partir daí, de novo, na mesma saga do bichinho me picou, então, tá, eu sou da dança, já larguei batalhão, porque aí eu já Aham. entendi que o meu negócio não era camuflado, era plumas e paetês. Entendeu? E aí daí é isso daí, a minha missão é essa, eu sou artista, mas e agora que eu tinha ali uma coisinha ali, segura, consolidada, de alguma forma, e aí eu entendi que viver de arte é matar um leão por dia, e É. se precisar colocar um nariz de palhaço e fazer um malabares no farol, bora, porque tem que pagar o aluguel, porque tem que comprar tá entendendo? E aí eu me vi diante dessa realidade também, eu falei: "Meu Deus", então vivi conflitos do "e agora, o que que eu fiz", etc e tal. E aí nessa que veio a arte, veio o teatro, em todo esse bololô, nessa sede de conhecimento. E aí foi assim que eu fiz uma primeira peça do Teatro Oficina e Zé me viu, me chamou e tô lá há 9 anos, Caraca, 9 anos, que legal, que história né. linda. Tentei correr, porque Mas não adianta, quando tem que ser, É é, pra ser, né, a gente pode justamente. correr, mas a gente acaba voltando, né. O verdade. bichinho te busca onde você estiver, Não né? adianta, Infelizmente. não adianta. Sei. Ai, eu comecei, eu vou tentar resumir também, porque a gente começa não fazendo arte, na verdade, porque a gente não é influenciada a isso, né? Então, eu ia prestar FUVEST, só que aí eu não consegui passar de primeira, e aí minha segunda opção era pedagogia, era Uhum. educação. Porque minha mãe me colocava que eu precisava fazer, ela falava que não podem tirar de você é o estudo, então estuda alguma coisa, vê o que você gosta. E aí eu fui do plano A pro B, e aí descobri que eu gostava também de educação. E aí me formei como professora, dei aula de musicalização infantil, que eu também sou musicista. A outra também descobri Olha, na fofoca. E aí eu. hoje aqui só revelações. Pois é. E aí eu dei aula durante 5 anos. Eu tenho cara de novinha, mas já tenho 27. Então eu dei aula pra crianças, de bebê até quinta série, de música. E aí fiquei um tempo nisso, só que depois que eu passei no processo seletivo da Universidade Antropófaga, que eu sou essa nova leva a nova geração do Teatro Oficina. Eu cheguei lá 3 anos atrás só. Uhum. Diferente de Vivi, eu não atuei com o Zé Celso. Eu fui dirigida por ele uma vez em um ensaio aberto só, mas eu não tive a experiência de passar por um processo com ele. Sim. Então eu peguei o pós. E aí quando eu passei nesse processo da Universidade Antropófaga, eu fiquei maluco. É isso que eu quero. E agora? Só que é isso, tem que pagar o aluguel. Na escola que eu trabalhava, eu tinha um salário fixo. Hum. Sabe-se lá quando é que eu ia ganhar algum dinheiro, sendo que eu não estava em cartaz. E a gente ganha por bilheteria. Bilheteria não dá pra pagar aluguel. Aí lá vai eu dar aula, trabalhar como educadora em museu, dar aula de música à parte. Aí você começa a ter um burnout e aí você fica, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. E aí você olha no espelho e você fala, não tem como. Eu sou artista, né? É, e Como aí que eu sou maluco? é um corre, né? Todo dia é um corre. Então é muito sofrido. Eu falo, eu completei quando a Vivi terminou, que é meio que infelizmente o bichinho me picou, porque é isso, é dureza. Mas eu acho que é mais dureza ainda viver sem, Exato. sabe? É muito complicado, assim. Eu sou a primeira artista da família. Então é mais complicado ainda, sabe? A segunda a fazer faculdade. E aí não segue o que fez na faculdade. E aí é muito complicado, mas eu boto muita fé que. E tento sempre me fortalecer com os colegas que tá mais tempo na área do Uhum. que eu, do tipo assim, pô, vamos lá, dá isso. É isso, sabe? Tudo é muito político, sabe? Tudo é muito político, tudo a gente tem que pensar muito, tem que quebrar a cara a tapa, tem que falar. É, complementando da minha história com a outra pergunta que você tinha feito, o nosso grupo é um grupo dentro de um grupo. Sim. O nome do grupo é Viradas da Encruza. E ele é dentro da companhia do Teatro Oficina, com alguns atores de fora e outros não. E é uma pluralidade, é uma diversidade das pessoas lá. São
pessoas jovens, pessoas da velha guarda do Teatro Oficina, são pessoas pretas, pessoas trans, não binárias, e, e indo tudo para esse cerne que é a luta contra o patriarcado, que é o que mais solidifica ali na peça, que é matar esse patriarcado, sabe? E é uma luta política o tempo todo, sabe? Lindo, nossa. É justamente, acho que você falou uma coisa muito certa, né? Que é, infelizmente, o bichinho me picou. Mas também viver sem não é uma opção. Então, às vezes, a gente fica doente sabendo que tá doente, que dá pra sair dessa realidade, mas a gente não quer sair dessa realidade. Porque a gente sabe que qualquer outra coisa que a gente faça, por mais que a gente tenha qualquer dinheiro, não vai nos realizar, não vai deixar o nosso coração quentinho. Então, é Sim. isso. Ó, meninas, assim, nos últimos tempos, né, a gente tem visto aí muitas montagens, né, de Nelson Rodrigues. Eu queria saber de vocês, para vocês, qual é a importância dessas montagens, dos textos de Nelson Rodrigues para o nosso teatro brasileiro? É, é isso mesmo, essa denúncia, né? Para mim, Nelson Rodrigues, tem um posicionamento político, crítico, né? Afiado, né? Então, a importância de obras como a do Nelson em tempos como esse que a gente está vivendo é crucial. Em épocas de desmonte, desmanche Uhum. do aparelhamento de cultura, desmoronamento de teatros, né? Emparedamento de teatros também. Então, a gente ter um tipo de arte que faz crítica, que denuncia, que escancara, que deixa todo mundo realmente nu, né? Que quando coloca você diante da sua própria realidade. E como eu disse, só o teatro faz isso, né? A arte faz isso como um todo, música faz isso, a arte como um todo, né? Ninguém sobrevive sem arte. Da hora que a gente acorda, né? Até a camiseta que se anuncia, tudo é arte, tudo tem artista, tudo, Uhum. tudo é preciso. Então, falando de teatro brasileiro e falar de Nelson Rodrigues ainda, é essencial, é necessário, é crucial, é presente, é vivo. E sempre tem que acontecer, tem que estar aí. E por mais datado que ele seja, os pensamentos que seja, faz com que a gente bata com a cara na parede de sacar que ainda tá muito atual, né? Tipo, opa, galerinha, estamos atrasado, né? Sabe, ainda a gente tá Muito, falando né, disso, gente? sabe? É aquele papo do começo, da introdução ao pod, sabe? Ainda isso, misericórdia. Mas é uma preciosidade, a gente tá ainda falando de um artista brasileiro, né? Graças Também, a Deus. né? Ainda mais essa ainda também, a força e a potência que tem da gente trazer também a obra de dramaturgos, artistas brasileiros também. Que é Tantas invasões que a gente tem de tudo, de tanto. Porque o Brasil é isso, é o caldeirão fervendo, todo É. mundo do mundo inteiro, sim, né? Então, quanto mais a gente tem a oportunidade de comer o que é nosso, melhor Fortalecer, pra né, gente. nossos Sim. irmãos. Exato. E qual é o diferencial da montagem de vocês atual, assim, do Sete Gatinhos? Eu acho que o maior diferencial é delicado falar isso, porque, né, mesmo não conseguindo acompanhar todas e atualmente o que tá, todas são muito preciosas, né? Mas eu creio que se eu posso colocar como diferencial, é o próprio teatro oficina, a própria estrutura, a própria engrenagem teatro oficina, né? A estrutura que não é palco, é rua, ou é um Uhum. É. palco uhum. rua, um palco avenida, né? Um teatro povo, teatro arquibancada, Teatro de estádio. teatro de estádio, né? O maior diferencial é esse, né? É um convite mesmo, um convite bem sedutor para que esse público vá assistir a peça de Nelson Rodrigues e conhecer essa grande engrenagem Teatro Oficina, né, que está aí como um dos aparelhos mais, uma das instituições mais antigas, se não a mais antiga, viva ainda, né, pulsando nesse teatro brasileiro. Então, o diferencial é estar lá, o diferencial é que vocês vão conhecer esse teatro que está ali na lista de um dos teatros mais belos do mundo. Tem mais essa daí Uhum. também. É. Sabe, então vá conhecer, vá entender o que é o teatro oficina e mergulhar também nessa peça, e entender que de vários pontos diferentes você pode encontrar uma peça diferente, um Sim. Nelson Rodrigues diferente, uma cena que você pode descobrir só de estar sentado num banco diferente da primeira vez que você veio. De novo,
Tá vendo como eu tô na sedução? Tô falando da primeira vez, é porque eu já tô chamando vocês pra vir 1, 2, 3 vezes. É pra vir e Pode assistir vir. mais de uma vez em vários pontos, né? Minha paixão é certeira, minha paixão é certeira. Bom, meninas, falando aqui do personagem de vocês, né, conta um pouquinho, né, do personagem de vocês e como é que foi, trabalhar aí, né, a montagem desse personagem. Nossa. O babado foi que as duas, eu cheguei um pouco antes, mas você chegou tipo 2 semanas depois, Hã. amiga. O grupo estava em processo há 1 ano, só em leitura, só em trabalho de mesa. E aí, quando eles começaram a ensaiar finalmente, teve um problema e perderam 2 atrizes. E aí, a gente chegou meio que pra substituir, faltando 3 semanas pra estreia. Caraca, 3 semanas. Sim, e aí eles tinham feito já uma apresentação, quase que um ensaio aberto no Natal do ano retrasado. Só o terceiro ato, como um estudo. E aí eles estavam ensaiando agora a peça inteira. E aí eu fui convidada para ser diretora de cena da peça. E só que eu também sou atriz. E quem faz a direção é Joana Medeiros, também da velha guarda de Teatro Oficina, atriz fodona e se descobrindo diretora agora. E aí ela sabia que eu era atriz, que ela já tinha me visto lá no teatro. E aí, nesse dia que teve esse babado, ela olhou pra mim: "Quem vai fazer a Débora e não sei o quê?" "Larissa, você faria, Larissa?" E eu, atriz egóica, faço. E eu tinha indo pra fazer outra função, sabe? Que, meu Deus, agora eu tenho 2 funções. Adoro. E a Vivi veio no mesmo supetão pra substituir, pra fazer a minha mãe, a Dona Araci. Isso. Ai. Eu sou a Dona Araci, a minha personagem é Araci, né, a gorda, né, que o Noronha tanto fala na peça, se chama de gorda. E aí, o meu processo de entendimento, de encontro com essa personagem, para além de ter chegado de sopetão para mim, é justamente me deparar com esse perfil de mulher que está distante do perfil de mulher do meu convívio, né. Uhum. Então Araci é uma outra personalidade, é um outro tipo de mãe, que eu não quero ficar dando spoiler, porque vocês têm que ir lá É. assistir Sim. e entender que mãe é essa, né. Mas, de novo, a gente tá o pouco que eu posso dar, assim, de dica é, de novo falando, das personagens que de alfinetadas que Nelson Rodrigues traz, né, e das humanidades, quão ele humaniza essas personagens. É um tipo de mãe, por exemplo, que tá um pouco distante desse lugar fantasioso também, eh, colorido do que colocam a maternidade, né, também do Uhum. que é. Então eu tive que encontrar essa mulher também nessa Araci, né, para não julgar essa personagem: "Ai, que mãe isso, que mãe aquilo outro". Espera aí, que mulher é essa? Que vida foi essa? O que que essa mulher passou para se tornar esse tipo de mãe, esse tipo de esposa, esse tipo de você tá entendendo? Então é preciso humanizar. Uhum. E o maior encontro que eu tive com essa personagem, entendimento que o Nelson me trouxe, foi justamente esse, né. Mesmo eu sendo mulher e entendendo, o machismo que está aí no mundão, para entender o machismo que está no mundão, eu também tenho que perceber e identificar os machismos em mim, Sim. eu enquanto pertencente e vivente desse mundo também. Então, quando eu percebo que não, numa primeira, 2, 3 leituras, apesar de tantos discursos que se tem, e leitura de tanta coisa que a gente come por aí, né, mas quando eu tenho o primeiro contato, eu julgo aquela mulher, eu atriz, eu mesma lendo e falo: "Olha que essa Araci que" aí, espera aí, o que que aconteceu com ela? Que mulher é essa? Que mulheres são essas? Sim. Que vidas são essas? Que sofrimentos são esses? Que violências que tanto atravessam essas mulheres para elas se tornarem o que se tornam? Ou simplesmente personalidade também, humanizar, né, não precisa colocar nenhum ser humano Dá também um num rótulo, né? é um rótulo, né, eu acho que é isso, é isso. O mais forte para mim foi isso, um mergulho com as humanidades que o Nelson provoca, e daí me colocar diante e mergulhar na minha própria humanidade, nos meus próprios julgamentos, nos meus próprios preconceitos também. E a gente tá dentro de uma família que é aquela família tradicional que, quando a gente fala família tradicional, passa na nossa cabeça. Que não é Mil Flores, não é uma família Margarida, mas a gente finge que é. E aí que vai aparecendo o podridão de cada personagem.
e que não é só uma mãe e uma filha, sabe? Tem uma relação outra ali. E é isso, é uma família nojenta, mas você se Uhum. vê nessa família. Já aproveitando o gancho, então como é que foi o processo de vocês nessa questão dos ensaios, né? Vocês comentaram que chegaram de supetão, foi surpresa, como foi correr atrás disso, como foi trazer todas essas camadas para as personagens, né? Porque, como você falou, a gente não pode entrar julgando, a gente tem que estar com o coração e o ouvido aberto. Então, como é que foi todo esse processo de ensaio para chegar onde está hoje? Como o time já estava antes da gente há 1 ano, eles já estavam com uma carga muito mais imensa do que a nossa. E a Joana ficou com essa preocupação, pra gente não chegar morno também. Então, o pouco que ela conseguiu trabalhar com a gente antes da estreia foi sobre os abusos, de sacar quais eram os abusos que a gente tinha sofrido, pra entender os abusos que o nosso personagem tinha sofrido. E aí era uma coisa muito pedagógica até, de a gente sentava em roda e contava qual era o abuso que a gente tinha sofrido. Não precisava ser um escândalo, mas o mínimo detalhe, assim, que afetou a nossa vida, sabe? E aí, de repente, a gente se encontrava numa roda chorando, né? E aí a gente, de repente, descobriu que dava pra roubar umas coisas nossas, eu, atriz, eu, personagem. E aí é por isso que fica tão até difícil de desapegar, assim, sabe? A gente mesmo, agora que a gente já tá acostumado com todo o texto, de repente a gente tá se chamando já pelo nome da personagem, sabe? De repente você é uma Débora e uma Larissa ao mesmo tempo, e aí e isso é muito difícil, isso é muito difícil separar. Ator realmente é uma pessoa muito maluca. E nos ensaios é isso, a gente tem trabalhado como se distanciar e ao mesmo tempo deixar leve Uhum. isso que a gente não viveu, mas isso que a gente tá criando, sabe? Acho que é isso. E esse processo para vocês, foi um processo desafiador ou foi um processo, assim, tipo, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, ou vocês sentiram que foi muito desafiador para vocês? Ah, foi Aquela pausa dramática. foi um processo. Sempre é desafiador, mas por isso que é bom, né? É o que faz, é o friozinho na barriga que faz dar o passo, né? É Uhum. a desconfiança, é a pulguinha atrás da orelha, a insatisfação, é o fazer. Quando vem de uma terceira temporada, como tá dizendo, já tem um jeito de fazer, e fica aquela angústia de, não, peraí, você se provoca, né? Enquanto atriz ali, tá me provocando, não, preciso experimentar isso e aquilo, aquilo outro. Respondendo também a pergunta do ensaio, né? O ensaio não para, é contínuo o processo, Sim. né? Até hoje a gente está ensaiando, Pois não é. tem essa, toda semana tem um feedback, tem um retorno, bora aí, só tem a própria cobrança, né? O se reinventar. Então é uma provocação contínua e necessária, assim, faz bem. Para mim só faz bem, eu gosto, me faz bem, me alimenta, é necessário, é estudo, É é conhecimento, né? conhecimento, Gente, olha só, descoberta. como o teatro é necessário, né? Extremamente Uhum. necessário. Porque, assim, além dele levar informação para o público, ele traz informação para o ator também, né? Traz reflexão para o ator, né? Porque quando você pega lá o texto para você ler, você acaba refletindo ali, né, sobre vários assuntos, várias camadas que o texto te traz, né? E você para refletir, para pensar, né? Mudar ali, até mudar suas ações, né? Suas atitudes. Sim. E como é um texto muito antigo, tem muitas palavras que a gente não conhece, né? E aí tu não adianta também você falar sem saber o que você tá devorando. E é uma preocupação do grupo de manter o texto exatamente como é. A gente muda uma coisa ou outra, assim, como uma piadinha, mas é Nelson Rodrigues, cara. Se na rubrica tá falando extasiado, você tá extasiado, e é isso. A gente tem uma interpretação outra, cada ator é uma coisa, mas Sim. o que tá escrito no roteiro, isso com muitos artistas, muitos roteiros de teatro, a gente preza. Que tá escrito, se tá escrito por um motivo, sabe? É muito interpretativo também, é importante. É isso mesmo que a Lari está trazendo, é o quão a gente tem mesmo se apegado ao texto original por direção mesmo, né, da própria Joana Medeiros, diretora, ela faz questão disso, de que
o texto esteja na forma original, porque é Nelson, Aham. né? Essa parte que a Lari lembrou também dos ensaios, desse mergulho, né? Dessa imersão que teve, dessas conversas e tudo mais. Nelson é escrachado, Nelson é isso. Então, tem essa direção dela. A gente precisa, se a gente não mergulhar e não entender os nossos próprios demônios, as nossas próprias sombras, né? Como fazer Nelson? Então, a originalidade, desde o nosso mergulho até ser fiel ao texto, vem muito dessa direção de Joana Medeiros. Maravilhoso. Vocês falaram um pouco dessa questão dos abusos, né? Então, quais são os temas abordados dentro da peça? Assim, para dar um pequeno spoiler, tentar, né, não dar, dando ou não dando os spoilers. Só uma pitadinha para aquela Exato, só um dar uma atiçada pro gostinho. público ir assistir. Nossa. Ah, Não, pode começar já pelas coisas ruins. Quer dizer, que coisa boa tem? Não, porque é babado, porque o nome o da peça é Sete Gatinhos, né? sim, E você imagina uma coisa fofa. isso ainda no diminutivo. Tanto que eu lembro que eu fui convidar uma amiga e ela falou que ia ver, eu adoro gatos. Eu, amiga, não é exatamente isso. Então, tem patriarcado, tem assassinato, tem estupro, tem Violência contra a mulher. violência contra a mulher, pedofilia. Vixe, Maria. Mas? Tem muita coisa. Pesou o clima, pesou o Bom, clima. olha só. Entrando aí nessas questões que você citou, né? O que que você espera que o público leve para casa após assistir Os Sete Gatinhos? De não normalizar esses abusos que a gente tem todos os dias. Todos os dias. Porque não é só peça de teatro, sabe? É isso, a gente sofre um abuso a cada esquina, sabe? É muito preconceito estabelecido, sabe? E no geral, a gente está vivendo uma época que a gente está normalizando tudo. E não pode isso, né, gente? Não pode. Tem coisa que não dá para tratar como normal, né? Eu acho que até para além do normal, isso que você trouxe de o que a gente pensa ou imagina, né? Gostaria que o público levasse, eu acho que primeiro de tudo é a identificação mesmo do caso. Pegando disso que você falou, tem gente que sofre violência e nem sabe. Tem gente que não, tem gente que é violenta e nem sabe que é um, entendeu? A naturalidade tá até daí. Tem agressor que não sabe, que não identifica nem se. Não, imagina, eu não sou agressor. Não, imagina, eu não sou machista. Imagina, eu não sou pedófilo. Imagina, mas isso aqui nem é. Então, quando a gente tem peças e obras como essa, que tem essa denúncia mostrando de forma escrachada, né, a violência que é, o que isso faz cotidianamente, né, com cada um, eu acho que o primeiro impacto é isso, é identificar, né, entender. Acho que a primeira, nossa, então é isso, nossa, então eu sou assim, nossa, então foi isso que eu passei, o que eu vivi foi isso, o que eu ouvi, então é isso que quer dizer, então é isso que significa. Talvez a primeira coisa que acho que eu gostaria que chegasse fosse realmente entendimento. Às vezes a pessoa precisa desse impacto para poder cair a Sim. ficha, né? Ver É, que realmente que aquilo que ela tá, aquela situação que ela tá passando, realmente, né, se trata de um abuso, se trata de, né? sim, a gente imagina, tem fé que a partir daí, né, bom seria que a Uhum. partir do entendimento, do conhecimento, tudo mudasse, não é mesmo? Mas citando uma fala da própria Araci, ninguém presta, ninguém vale nada. Exatamente. Bom, meninas, que delícia bater esse papo com vocês. Ah, Nossa, sério, fiquei muito curiosa para ver a montagem de vocês. oh. E é isso. Bom, só para a gente fechar aqui, o que que você leva, né, de experiência para a vida de vocês desse espetáculo, né, para sua vida pessoal? O que que você leva? Exato. Uau. Bem que tocou no ponto de vocês, né? Ter essa dificuldade, às vezes, de sair Distanciar. É, sair deste lugar. nossa, difícil dizer. O que que eu levo? Uma coisa também, tipo. Talvez esse mesmo lugar mesmo. Acho que, parafraseando Mahatma Gandhi, né?
né, seja a transformação que você quer para o mundo. Então, talvez esse mesmo entendimento que eu desejo para o público é o que eu mais trago, guardo comigo, né? Quando eu falo que eu peguei um texto e não tenho como negar o meu machismo quando eu faço algum tipo de julgamento, isso é um aprendizado que eu levo para minha vida, por exemplo. Então, cada vez mais são os entendimentos, né, os portais que se abrem de conhecimento, entendimento pessoal, é o que eu carrego para mim. Diferente do público, a gente tá dando de cara com esse tabu o tempo inteiro, né? Uhum. A semana toda, a temporada inteira. Então machuca um pouquinho. Então é uma coisa também de eu levo pra mim, ainda mais nessa terceira experiência de temporada, de saber os seus limites, sabe? Que é uma peça muito forte, toca em lugares muito Sim. doídos e como artista você tem que saber distanciar. E aí nesse distanciar é sacar os seus limites, como artista mesmo, assim, sabe? Eu acho que é isso, tanto para nós artistas, quanto o público mesmo. Entender, às vezes, que talvez você não consiga ficar até o final da peça e tá tudo bem. Mas seria interessante você se tancar nesse bate-cabeça com o tabu, sabe? Para você, como atriz, né, devido todas essas abordagens, né, que o espetáculo traz, para você, como que é para você esse distanciamento, né, da sua pessoa, Larissa, para atriz? Esse trabalho para você é um trabalho difícil, vamos dizer assim? Ou você consegue separar tranquilo, sabe? Quando acabou o espetáculo, Nossa, você. não, é muito difícil. Chega a ser terapêutico, né? Você tem que saber. A gente vai estudando para fazer se desmonta devagarzinho. Porque você chega em casa, a peça acaba 10h30, acaba a desmontagem, sei lá, 11h, 11h15, eu vou dormir 2h da manhã. Porque a gente chega muito pilhadão em casa, Uhum, né? Então tem uma descontra-regragem, um desmonte da personagem em si também. E aí, ainda mais quando a personagem de certa forma, acaba sendo parecida com você, tipo, a Débora, ela tem 26 anos. É um ano mais nova do que eu, sabe? Eu consigo comer muito da Larissa pra Débora. sim. Mas a Débora tem uma outra experiência que a Larissa talvez não tenha tido. E se foi parecido, é aí que dá o tchan, assim, sabe? A gente sempre tem que estar estudando, tem que estar aterrado, tem que estar conversando com os amigos, porque senão a gente se perde. São personagens que devoram a gente. A arte devora a gente. Então, pra continuar sendo gostoso, a gente tem que saber os nossos limites, sabe? É isso, gente. Mais uma vez, muito, muito obrigado. E vamos convidar a galera para assistir? Sim, com certeza. Sete Gatinhos, no Teatro Oficina, Rua Jaceguai, 520, Bexiga. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, às 20 horas. Domingo, às 19 horas. Mas, excepcionalmente, neste domingo, dia do Jogo do Brasil, Brasil e Noruega, essa apresentação, que seria às 19, foi transferida para as 14h30. Então, às 14h30, tá? Vai ter a peça Sete Gatinhos, excepcionalmente neste jogo, neste dia de jogo, neste domingo de jogo, e depois estão todos convidados a continuar lá, viu? Então vai assistir a peça de Sete Gatinhos, sim, e depois vai lá continuar no teatro, no telão, torcer pro Brasil, sim, viu, meus amores? Que tem uma programação, é só acompanhar lá no @oficina Usina Zona, que vocês vão entender, acompanhar toda a programação e saber toda a novidade que vai rolar nesse dia de domingo de jogo do Brasil para vocês também. Com os Sete Gatinhos, sim, É viu? isso aí. E Até 12 de julho. boatos que a gente pode estender, mas os Hum, ingressos estão correndo, bicho. Então vai lá pro link da Simple e compra. venham. Então, pessoal, não percam e bora pro teatro. Vamos pro teatro, hein? Vem. Bora! Uhul. Aê!